Reza o pobrezinho e pede a Deus com fé pra sua vida melhorar. Só a esperança chega ao coração e vive sempre a esperar. O sino toca, toca e o povo já vem para o templo santo se encontrar com Deus e com os irmãos também. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, minha irmã. Feliz Ano Novo. Feliz 2024. Nós estamos reiniciando as gravações, estamos reiniciando a nossa presença, a nossa participação aqui na TV Futuro. E agora, não sei se vocês já tomaram conhecimento, estamos atingindo onde não estávamos chegando, agora já estamos lá, já estamos chegando. Com a graça de Deus, a nossa audiência vai ser bem maior, vai atingir o maior número de pessoas, para que assim a gente possa, sem dúvida, anunciar Jesus Cristo a todos vocês. Anunciando Jesus é o nosso programa. Continuaremos durante este ano de 2024 aqui, marcando presença na TV Futuro e anunciando Jesus para vocês, telespectadores, para vocês que são católicos, não católicos, não importa. O importante, é claro, é que a gente possa ouvir o anúncio da palavra de Deus, tá certo? Então hoje é dia 7 de janeiro e estamos com toda a igreja celebrando a Epifania do Senhor. Vamos tentar compreender o que significa a Epifania, que a gente sempre diz, Epifania é manifestação. Um Deus que se manifesta de uma maneira assim muito simples. Imaginem um Deus que se manifesta na gruta de Belém. Daquela criancinha que nós cantamos Noite Feliz há poucos dias atrás. E neste programa, com a sua participação, nós vamos, quem quiser acompanhar a palavra de Deus, neste domingo, dia da Epifania, dia 7 de janeiro, vocês podem acompanhar a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus, o capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Eu vou repetir, aqueles que quiserem participar conosco da leitura do Evangelho. Em seguida, a gente faz aquela reflexão bem contextualizada na nossa vida, na nossa história. A gente não faz assim um sermão, uma explanação difícil para que vocês compreendam. Não, a gente fala um pouco com mais simplicidade da palavra de Deus, para que a gente sinta esta palavra encarnada na nossa própria vida. Então vamos lá, o evangelista Mateus, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Com fundo musical, vamos acolher a palavra do Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para prestar-lhe homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Herodes reuniu todos os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei e lhes perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de você sairá um chefe que vai apacentar Israel, meu povo. Então, Herodes chamou secretamente os magos e investigou junto a eles sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois mandou-os a Belém, dizendo: vão
e procurem obter informações exatas sobre o menino. E me avisem quando o encontrarem, para que também eu vá prestar-lhe homenagem. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos ficaram radiantes de alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e lhe prestaram homenagem. Depois abriram seus cofres e ofereceram presentes ao menino: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, partiram para a região deles, seguindo por outro caminho. Palavra da nossa salvação. Queridos telespectadores, nós passamos alguns domingos ausentes. Eu não sei se a programação permaneceu na nossa TV, fazendo uma repetição do nosso programa, colocando para vocês programas já gravados anteriormente. Mas o que importa é que agora nós estamos aqui com vocês participando deste programa anunciando Jesus. Vejam, hoje a igreja celebra a Epifania do Senhor. Eu disse no começo do programa que Epifania, normalmente a gente diz, é uma manifestação. Deus que se manifesta. Mas eu gosto muito de lembrar que existem muitas, inúmeras manifestações de Deus na nossa vida e muitas vezes de maneira muito simples. Com muita simplicidade, Deus se manifestou como sendo Deus. Imaginemos que Deus se manifestou na obra da criação. Que coisa extraordinária. Algo grandioso. A gente pensar nos universos que existem, pensarmos nas estrelas, pensarmos no nosso universo, o nosso Sol, a nossa Lua, pensarmos nas matas, nos mares, que estão aí diante dos nossos olhos, os animais, que a gente respeita, porque nós não estamos aqui sozinhos neste planeta, existem outras criaturas de Deus que estão aí com a vida que Deus concedeu e a gente precisa respeitar também. Nós temos as florestas, as pessoas humanas, que a gente quer tanto bem, que a gente se aproxima, que a gente pode dar um abraço. Imaginemos os nossos filhos, as nossas famílias, são coisas incríveis. Se perdermos a sensibilidade de observar bem a criação e a manifestação do nosso Criador em tudo que foi criado por Ele, se perdermos esta sensibilidade, a gente cegou, ficamos como cegos, enxergamos só aquilo que nos interessa. Não deveria ser assim. Então, é preciso que haja em nós esta sensibilidade para enxergar as coisas pequenas, até porque o nosso Salvador Jesus, ele diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que é uma semente pequenininha. O reino de Deus é como o fermento da massa, coisas bem simples e fáceis que a gente pode compreender. Então, é preciso que haja uma sensibilidade do nosso coração para sentirmos a presença de Deus na nossa vida. Infelizmente, parece que nós temos investido ultimamente em querer encontrar Deus em grandes eventos. Imaginemos os grandes eventos, os espetáculos religiosos que estão aí diante de nós, fazendo os nossos olhos brilharem. A gente fica admirando coisas que
que muitas vezes são ensaiadas, são planejadas, são produzidas. A gente gosta disso. Na igreja, estamos sentindo este fenômeno, estamos vivenciando este momento em que há um investimento em produções, e a gente procura essas produções, esses espetáculos religiosos em alguns lugares. Porém, é preciso recuperar também a sensibilidade para encontrar Deus em outras realidades, no silêncio, na beleza do mundo, na beleza do coração das pessoas simples e humildes. Isso é fundamental. Tudo isso é como uma grande epifania de Deus, Deus se manifestando a nós. Agora é claro que na plenitude dos tempos, Deus, ele se revela, ele se manifesta na gruta de Belém, naquela criança que nasceu numa situação de pobreza extrema. Seus pais, sua mãe, Maria, seu pai adotivo José, eles ficaram muito preocupados. Houve como que um conflito muito grande no coração de Maria e de José, quando chegaram a Belém, que não tinha hospedaria mais, não tinha um lugar para que eles pudessem ficar hospedados. A cidade estava cheia de muita gente. E Jesus nasceu ali, em situações improvisadas. Nasceu onde estavam os animais, na estribaria, na manjedoura, ali onde os animais passavam a noite, não é? E aí Jesus nasce nesta condição humilde. Por isso que a igreja, ela precisa conservar no mundo a simplicidade e a humildade. Isso é fundamental. A gente ter cuidado para não ir longe demais nas estruturas que muitas vezes nós buscamos para nos dar suporte. Às vezes até trata-se de uma questão psicológica, pessoal. Nós não nos contentamos com o pouco que muitas vezes nos são oferecido, né? Ou nos é oferecido, o pouco que nos é oferecido. A gente fica procurando acumular isso, acumular aquilo, e nem sempre a gente se realiza e a gente se sente feliz realmente. Então, a pobreza da Gruta de Belém é um desafio para admitirmos e aceitarmos uma igreja pobre, uma igreja humilde, que não se trata de uma situação de miséria. Não se trata, até porque não é vontade de Deus que ninguém viva na miséria. Aquilo que de bom nós temos, Deus quer que todos os seus filhos tenham. Então, se alguém já tem condições de vida, é preciso admitir que todos os filhos de Deus precisam ter as mesmas condições que muitas vezes nós temos: casa boa, comida boa, de qualidade, roupa boa, trabalho, salário digno. Isso é interessante, né? Saúde, remédio, assistência médica, Deus quer para todos. Mas Deus quis revelar-se na pessoa daquela criança, daquele menino que nasceu em Belém, com muita simplicidade, para demonstrar a riqueza verdadeira do mundo e da vida. A gente precisa ter um certo limite nas coisas, tá certo? Então hoje, a epifania do Senhor. Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para trazer para este mundo a presença de Deus. Quem vê Jesus, vê Deus. Então Jesus Cristo é manifestado ao mundo não como uma criança qualquer, mas como o Filho de Deus que se encarnou. E aí, é claro, a gente precisa ter muito cuidado, porque as crianças, elas, embora pequenininhas, elas já manifestam uma grandeza extraordinária. Mesmo quando a criança está
Vejam, mesmo quando a criança se encontra na realidade intrauterina, no útero de sua mãe, ela já é o que será depois. Ali não está um ser humano com menos dignidade ou numa fase inferior da vida. Não. Nós fomos o que as criancinhas, quando estão sendo fecundadas no seio de mamãe, no útero de mamãe, nós fomos aquilo que está lá. Não somos mais depois que nascemos. Temos a mesma dignidade, os mesmos valores, inclusive, daquela criancinha, que a gente usa nomes que muitas vezes há uma desconsideração. Feto. O feto. O feto sou eu. O feto era eu que estava ali dentro do útero de mamãe. É fundamental compreendermos isso, porque senão a gente pensa que quando estivemos lá, enquanto estávamos no útero de mamãe, ainda não tínhamos os valores que temos hoje. Não é verdade, não admitamos isso. A igreja não admite isso. Repito, nós somos hoje o que éramos lá no ventre de mamãe, ou o contrário, o que éramos lá no ventre de mamãe, no útero de mamãe, é o que somos hoje. Do mesmo modo, temos a mesma dignidade hoje como tínhamos lá. Então, temos que respeitar o ser humano. E há algo que a gente precisa também compreender. Compreendamos definitivamente que a criança, quando está dentro do útero de mamãe, aquela criança não é um órgão, um membro de mamãe, já é uma pessoa com tudo que vai ser necessário para, quando vir ao mundo, se utilizar. Então, já temos lá dentro de mamãe, já temos tudo aquilo que, depois que sairmos dela, de dentro dela, nós temos braços, temos pernas, temos um pulmão, temos um coração, temos os nossos dedos, o nosso rosto, os nossos olhos. Tudo que temos hoje já tínhamos lá dentro do útero de mamãe. Já estava tudo contido, em desenvolvimento apenas. Tá certo? A manifestação de Deus ao mundo. Os 3 reis magos, que agora se prostram diante de Jesus, vieram por um caminho de curiosidade. Depois Herodes quis influenciar, dizendo que queria ir adorar Jesus, mas sabemos que havia um ciúme muito grande, que se transformou em ódio, em raiva. Depois Herodes mandou matar as crianças todas, os santos inocentes. Mas o importante agora é que os magos, os 3 reis magos, oferecem os presentes a Jesus, reconhecendo que ele era Deus, reconhecendo que ele era rei, reconhecendo que ele era um ser humano, é claro, mas eles se prostram diante de Jesus, aquele que vai morrer na cruz. Por isso a mirra, eles ofereceram a mirra, são sinais, são símbolos da morte de Jesus, do reinado de Cristo e do divino de Jesus. Eles se prostram diante de Jesus e, concluindo a nossa reflexão, os magos agora, eles retornam por outro caminho e não mais guiados por uma estrela, não, mas agora guiados por Jesus. Vieram guiados por uma estrela, mas agora eles retornam guiados por Jesus Cristo. E eu gostaria de concluir o nosso programa, a nossa reflexão, perguntando a vocês, telespectadores, quem nos guia na vida? Quem está nos guiando na vida? É um bom livro? É um ídolo que a gente admira? É um sacerdote? É um pastor? Quem é que nos guia na nossa vida? Orientemos os nossos filhos para que o Instagram, o Facebook, não sejam guias para eles. A gente pode até utilizar para fazer pesquisas, para encontrar uma maneira mais rápida de se comunicar com alguém. Há uma utilidade, sim, sem dúvida nenhuma, o celular, a internet, o computador, nós precisamos utilizá-los para o bem. Agora, eles não podem
manipular a nossa vida. Eles não podem guiar a nossa vida, porque para nós cristãos é Cristo quem nos guia. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, que Jesus permaneça brilhando na nossa vida. Ainda estamos nesta alegria do Natal do Senhor, que 2024 seja excelente para todos. Que Deus nos abençoe. Mando um abraço para todos os telespectadores, para os meus paroquianos e para a minha família militar, da gloriosa Polícia Militar do nosso Estado, da qual eu sou capelão com muito carinho. Que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até domingo estaremos aqui anunciando Jesus para todos vocês. Amém. Reza o pobrezinho e pede a Deus com fé pra sua vida melhorar. Só a esperança chega ao coração e vive sempre a esperar. O sino toca, toca e o povo já vem para o templo santo se encontrar com Deus e com os irmãos também.